Saiu o capítulo 1134 do mangá de One Piece e agora é praticamente confirmado. O irmão gêmeo de Shanks aparece em Elbaf com a exata mesma capa, o exato mesmo ângulo e principalmente sem qualquer cicatriz no seu rosto. E ainda por cima, acompanhado de uma outra mulher encapuzada. Se antes existia alguma dúvida quanto a isso, se antes parecia mera teoria da conspiração, agora não tem mais como argumentar. Oda praticamente confirmou a teoria do irmão gêmeo maligno do Ruivo. Vamos entender melhor tudo isso no vídeo de hoje, levantar as evidências que apontavam para essa teoria, incluindo evidências desde antes da publicação de One Piece lá dos anos 90 e teorizar o caminho que a história de One Piece deve seguir a partir de agora com a presença desse novo personagem. Tudo isso não antes de você clicar no botão do like e no irmão gêmeo dele, o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Vamos lá, galera, contextualizando melhor para vocês, essa teoria começou a se popularizar depois que um canal japonês aqui no YouTube conseguiu uma entrevista lendária com o próprio autor de One Piece, Eiichiro Oda. Durante a conversa, os garotos levantam a seguinte pergunta, abre aspas, você já deve ter sido perguntado sobre isso 1 milhão de vezes, mas Shanks seriam 2 pessoas? E o outro garoto complementa, você sabe, considerando que Shanks é desenhado sem a sua cicatriz algumas vezes e considerando o quão rápido ele chegou em Marineford, mesmo tendo acabado de enfrentar o Kaido no Novo Mundo. Fecha aspas. Só explicando, essa frase faz referência à cena do Shanks conversando com os Gorosei no capítulo 907. Nela, o suposto Shanks não aparece com detalhe da sua cicatriz e nem podemos ver a ausência do seu braço esquerdo, né? Tipo, ver a ausência é meio esquisito, mas de fato, ver a ausência do seu braço esquerdo. Diferente de quando vimos, por exemplo, o Shanks conversando com o Barba Branca, onde ele é desenhado nesse exato mesmo ângulo, porém com o detalhe da sua cicatriz presente. E outro detalhe que vale ser mencionado também é que o Shanks quase sempre é desenhado em um ângulo que destaca a sua cicatriz por essa ser a sua principal marca visual. Mas especificamente naquela cena, durante a conversa com os Gorosei, Shanks é desenhado de forma a esconder a presença dessa cicatriz. Será que foi proposital? E para essa pergunta, a resposta do Oda é simplesmente censurada. A legenda colocada pelo canal ainda diz o seguinte, abre aspas, por favor, tire suas próprias conclusões a respeito disso. Fecha aspas. Mas logo em seguida, eles ainda colocam o final da resposta do Oda, dizendo, mas você sabe, com alguma frequência eu só acabo esquecendo de desenhar cicatrizes mesmo. Fecha aspas. Essa foi a grande pergunta que deu início a essa teoria. Agora, analisando isso por si só, não tem como negar que a resposta do Oda tendo sido censurada sugere que existia de fato um grande mistério quanto a isso, ao redor disso. A gente não sabia se poderia se tratar de um clone do Shanks feito pelo governo mundial, um irmão gêmeo nascido de forma natural ou qualquer outra coisa. Mas de fato, com essa pergunta, o Oda deu a entender, com essa falta de resposta, no caso, na entrevista, o Oda deu a entender que existia de fato um motivo grande o suficiente para que o canal tenha decidido censurar essa resposta. Claro que, no final, o Oda suaviza dizendo que às vezes ele só esquece de desenhar cicatrizes mesmo, mas como uma forma de desconversar, né? E isso é verdade, afinal, quem não se lembra de quando ele desenhou o Zoro com a cicatriz do Luffy no peito? Só quem é fã das antigas vai lembrar dessa pérola, inclusive, acompanhando semanalmente. Mas mesmo assim, pela maior parte da resposta ter sido censurada, alguma coisa certamente tinha ali. Já mais recentemente, essa teoria voltou a ganhar ainda mais força durante o capítulo 1121 do mangá, quando tivemos aquela página dupla insana dos grandes players da saga final de One Piece. E na página podemos ver tanto o Shanks mais acima da imagem, o seu provável pai, Figureland Garling, mais à esquerda da imagem, e ainda uma silhueta de um outro homem que se parece muito com o Shanks no canto inferior direito da imagem. Ele aparece segurando uma espada com a mão esquerda, inclusive uma espada muito parecida com a que o próprio Shanks carrega, e justamente segurando a espada com a mão esquerda, exatamente o braço ausente do Shanks, indicando que aquele não se tratava do Shanks. Afinal, o próprio Shanks ele já aparecia na mesma imagem mais acima, então não faria sentido ele aparecer 2 vezes na mesma imagem. Agora, sabe quem vai aparecer
você mais uma vez aqui no canal, você sabe, né? Chegou a hora de você começar o ano fazendo parte da escola número 1 de tecnologia do país. Você que é jovem e ainda tá meio perdido na vida, você que já tem uma carreira e quer se especializar ainda mais, ou até mesmo você que pensa em mudar de carreira, a Alura foi feita para você. Essa é a oportunidade que você estava esperando para investir na sua carreira como profissional de tecnologia e aprender, seja sobre programação, inteligência artificial e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo isso e muito mais com apenas uma única matrícula. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto acessando o link na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Aproveita para fazer a sua matrícula agora e começar o ano com a maior escola de tecnologia do país. Mas, voltando ao vídeo, nessa última semana surgiram algumas evidências inéditas e muito fortes que sustentam a tese de que o Shanks teria, de fato, um irmão que eu preciso reconhecer que me fizeram aceitar um pouco melhor essa ideia e são realmente muito impressionantes. A primeira delas se trata de rascunhos muito, mas muito antigos do Oda, rascunhos esses que precedem a criação do mangá de One Piece, de ideias que ele teve para outras histórias que ele pensou em criar lá por volta da década dos anos 90. Uma dessas histórias se chama Land, o Dragão e os 10 Ladrões, de 1995, ano que eu nasci inclusive. Nos rascunhos dessa história, temos o protagonista chamado Land, com um visual muito parecido com o do Luffy, sendo ele o líder original da Ordem dos Cavaleiros, que foi banido, bom, da realeza provavelmente, né? E nessa mesma imagem temos o protótipo do Shanks, inclusive contendo o exato mesmo nome como o atual líder desse grupo de cavaleiros. Olha só que bizarro, um personagem de uma história criada lá em 1995 chamado Shanks, sendo o líder de uma ordem de cavaleiros. Já uma segunda história se chama O Grande Espadachim, criada em 1994, ainda antes da história que eu acabei de mencionar para vocês. Dessa vez, Oda pensou em criar uma história com dois protagonistas, um espadachim e um cavaleiro, que serviriam como base para a criação de Zoro e Sanji no futuro. Mas nessa história, o espadachim se chama Ryuma, o mesmo nome, né, e design que foi reaproveitado pelo Oda depois, e o cavaleiro se chama Romeu. Além dessas, existe também um outro rascunho de uma história chamada A História de um Bandido e um Cavaleiro Comandante Woodman. Nessa história, temos alguns elementos meio que misturados, então prestem bem atenção aqui, né? Temos um personagem chamado Aka, que possui uma cicatriz debaixo do olho similar à do Luffy, mas pelo seu nome ser Aka, pode ser que ele faça referência à alcunha de Shanks, que em japonês se chama Akagami no Shanks, né? No caso, Shanks, o ruivo. Aparentemente, esse Aka é irmão de Doluque, que aparece ao lado dele na imagem. Aka sendo o bandido e Doluque sendo o cavaleiro, algo parecido com a ideia de Shanks sendo um pirata e o seu irmão sendo um cavaleiro sagrado, no caso um bandido e um cavaleiro. Além disso, mais abaixo na imagem também temos um outro personagem chamado Bantini, com uma cicatriz idêntica à do Shanks, né? Basicamente com 3 cortes no seu rosto. Como eu disse, vários dos elementos aparecem meio misturados aqui nesse rascunho, mas foram, né, reaproveitados e reorganizados para a história de One Piece. E como a gente pode ver, por diversas vezes temos a temática de cavaleiro presente nesses rascunhos, indicando que o Oda sempre teve interesse nessa temática. Talvez ele não tivesse pensado na ideia do Shanks ter um irmão desde o começo da história de One Piece, mas a ideia em si já apareceu nos rascunhos de outras histórias que o Oda decidiu reaproveitar agora, né, pelo visto. Então, vendo esses rascunhos, além de ser algo mágico, porque, né, por a gente ter a oportunidade de ver como funcionava a mente do Oda e que tipo de ideias passavam, né, pela cabeça dele naquela época, isso sugere que o Oda sempre foi fã dessa temática de cavaleiros e esse contraste com bandidos, resultando na criação de Shanks como um pirata e agora na criação do seu irmão como um cavaleiro. Pelo menos é isso, né, que a teoria aponta. Agora, um segundo elemento que fez com que eu abraçasse melhor essa ideia são as suas referências nórdicas. Como sabemos, todo o arco de Elbaf e até mesmo parte da temática do bando do Shanks possuem referências à mitologia nórdica. Basta ver o navio viking dos Piratas do Ruivo e tudo o que a gente tem visto agora durante esse arco de Elbaf. Mas o mais surpreendente e que ajuda a gente a entender melhor essa história toda da família do Shanks se trata do mito de Skoll e Hati, os filhos do lobo Fenrir. Na lenda, Skoll é dito perseguir o sol, enquanto Hati é dito perseguir a lua.
Tomando isso como base, Skull seria o lobo referente ao irmão de Shanks que foi até Elbaf para perseguir Luffy, ou no caso o deus do sol Nika, enquanto Hachi seria o lobo referente ao próprio Shanks, que sempre permanece de olho nos movimentos de Barba Negra, que nesse caso faria referência à Lua. Luffy e Teach fariam referência ao Sol e à Lua, duas figuras antagônicas, um deles sendo perseguido por Shanks e o outro pelo seu irmão. Inclusive, essa referência fortalece a ideia de que o suposto pai dos irmãos, no caso Figureland Garling, tenha recebido o poder do lobo Fenrir, por ele ser o pai, de Skull e Hachi. Mas ainda existe a possibilidade do Loki, por exemplo, também possuir essa fruta. E pra quem tem dúvida se esse tal irmão do Shanks se trata de um clone criado pelo governo ou alguém concebido naturalmente, quando voltamos para o incidente de God Valley, podemos ver Figureland Garling ainda em sua juventude dizendo, abre aspas, prestem bem atenção, crianças. A princípio, essa fala passou meio que despercebida por poder fazer referência ao Garling estar chamando os outros de novatos ou amadores, enfim, tá falando ali pros subordinados dele mesmo. Mas sabemos que Shanks foi encontrado ainda bebê em God Valley e quem sabe o irmão de Shanks também estivesse presente. Nesse caso, Garling estaria se referindo aos seus próprios filhos, mesmo que ainda bebês, quando disse para as tais crianças prestarem bem atenção. Inclusive, um outro detalhe aqui. Muita gente lembrou dessa imagem do Shanks ainda bebê com uma roupa que possui uma estampa de sol, lua e estrelas, o que teoricamente fortalece toda a ideia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Mas, infelizmente, essa não é uma imagem desenhada pelo Oda. Na verdade, o Oda até chegou a desenhar o Shanks ainda bebê, quando teve o lançamento do filme Red, mas fez apenas um rascunho sem muitos detalhes, que não apresenta esses padrões de sol, lua e estrelas. Já a imagem completa que tem sido usada como base para essa teoria só foi finalizada por um fã. Então esse é um detalhe que vale ser mencionado, apesar disso, não descartar tudo que a gente colocou aqui nesse vídeo até agora. Agora, falando um pouco da página que tivemos nesse capítulo, cara, que página maravilhosa e absurda. Os raios caindo em cima do castelo de Elbaf, duas pessoas sendo invocadas através de um círculo de invocação demoníaco, um deles sendo idêntico ao Shanks, a exata mesma barba, o exato mesmo ângulo de antes, porém sem o detalhe da sua cicatriz. Esquecer a cicatriz uma vez tudo bem, mas esquecer duas vezes, depois de todo mundo ter falado sobre isso, é quase impossível. Então certamente isso foi proposital. E ainda, acompanhado dele, uma mulher com uma bandagem no rosto e aparentemente também uma armadura cobrindo a sua boca, Afinal, cavaleiros usam armaduras. Essa mulher, eu acredito que possa ser mais um dos cavaleiros sagrados. Outro detalhe também é que no círculo de invocação não podemos ver nenhum número, como vimos quando Saturno invocou a si mesmo no arco de Egghead. Então isso pode significar que esse poder não tenha sido usado por nenhum dos Gorosei, nem mesmo por Figureland Garling, suposto pai dos supostos irmãos. A única possibilidade que eu vejo é que o próprio Shonks, no caso o irmão do Shanks que aparece nesse capítulo aqui, também tenha essa exata mesma habilidade de invocação e por isso ele é capaz de se mover tão rápido ao redor do mundo. Claro que aqui vale algumas observações. Eu ainda acho que foi o Shanks quem parou a guerra de Marineford, ele tava ali com a cicatriz dele normal, ainda foi o Shanks que lutou contra o Kaido no Novo Mundo antes disso, apesar da gente não ter visto, ele se enfrentando, e talvez a forma como ele tenha chegado tão rápido em Marineford tenha sido ou navegando pelo céu através das nuvens, que a gente tem visto agora serem mais exploradas nesse arco de Elbaf, ou quem sabe o próprio Shanks também tenha essa habilidade de invocação e teletransporte, e ele literalmente tenha transportado ele e todo o seu navio com a sua tripulação para perto da ilha de Marineford. Mas tudo indica que não tenha sido o Shanks aquele que apareceu conversando com os Gorosei lá no capítulo 907, dada, o lance da cicatriz. Inclusive, se não foi mesmo o Shanks conversando com os Gorosei, pode ser que o tal pirata que ele queria falar, no caso, o tal pirata que o irmão do Shanks
Shanks queria conversar com os Gorosei sobre fosse, quem sabe, o próprio Shanks. Mas novamente eu gostaria que ainda tivesse sido o Shanks que conversou com os Gorosei, porque simplesmente não entra na minha cabeça um agente oficial e conhecido do governo, no caso um membro dos Cavaleiros Sagrados, né, sendo o irmão do Shanks, ter que ir conversar escondido com os Gorosei. Faz sentido ele se infiltrar encapuzado agora em Elbaf, por exemplo, mas não em Marijoa, então vamos ter que esperar pra ver. Agora, minha opinião sobre toda essa história. Inicialmente, como eu já falei pra vocês, eu confesso que eu odiei e rejeitei com todas as minhas forças a ideia do Shanks ter um suposto irmão gêmeo maligno na história, primeiro porque, pelo menos inicialmente, né, isso tinha muita cara de teoria da conspiração pura e simples, do tipo, o Oda desenhou o Shanks sem um pedacinho da cicatriz, só pode ser outra pessoa, sendo que faz muito mais sentido ser o próprio Shanks indo conversar escondido com os Gorosei usando aquele capuz do que se fosse um agente oficial do governo como um membro dos Cavaleiros Sagrados, por exemplo. Por que diabos um agente oficial e declarado do governo precisaria se esconder para conversar com o próprio governo? E segundo, porque introduzir um suposto irmão gêmeo maligno do Shanks só tiraria a complexidade do Shanks como personagem, porque a grande riqueza, galera, do Shanks como personagem está no fato dele ser esse cara enigmático, que tem o seu semblante de herói sempre visto com muita admiração pelo próprio Luffy, mas por vezes também tendo um lado que assume posições no mínimo questionáveis, por exemplo, conversando em segredo com o governo mundial e possivelmente falando sobre o Luffy e sua fruta de Nika para eles, o que levou o governo a ordenar a morte do Luffy imediatamente, resultando no despertar da fruta de Nika. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, Shanks teria movido os pauzinhos para que o Luffy fosse de fato morto com a intenção de que ele viesse a despertar a sua Akuma no Mi. Basicamente, Shanks estaria escrevendo certo através de linhas tortas. Então isso é só um exemplo do que torna o personagem do Shanks tão rico e interessante, mas quando você introduz a ideia de um irmão gêmeo maligno a serviço do governo, você tira toda a possibilidade, né, de todas essas nuances que fazem com que ele seja um personagem tão rico. Não só isso, mas essa é uma teoria que coloca praticamente um escudo moral no personagem. Explicando melhor, o fato do Shanks ser um cara, né, tão adorado pelos fãs impede com que eles sequer cogitem a possibilidade do Shanks ser um personagem imoral, ou no mínimo, né, assumir posições questionáveis, mesmo que para um bem comum. É como se o Shanks fosse um personagem tão perfeito que as pessoas rejeitam toda e qualquer possibilidade dele poder ser alguém mal. E aqui eu não digo, galera, que o Shanks seja um vilão necessariamente, mas veja que essa visão que alguns fãs têm é quase uma visão idealista que o próprio Luffy sempre mostrou ter. É como se essas pessoas fossem aquele mesmo Luffy que quando criança via o Shanks como um símbolo perfeito a ser adorado. E infelizmente eu vejo que a existência desse tal irmão gêmeo maligno do Shanks só colabora com essa ideia inocente e idealista que tanto o Luffy quanto algumas pessoas dividem sobre o Shanks. E como eu falei, a riqueza do Shanks como personagem está justamente nas nuances das suas ações. A graça está justamente no Luffy futuramente ter essa visão idealista que ele sempre teve, né, sobre o seu herói sendo quebrada. A graça está no Luffy questionar as ações do Shanks em prol desse bem maior que ele parecia agir por trás dos panos, incluindo até mesmo a morte do próprio Luffy no arco de Wano. Agora, claro, né, o fato do Shanks possuir um irmão gêmeo trabalhando a serviço do governo não significa que o Shanks por si só não possa também ser alguém que tenha as suas próprias nuances. O Oda ainda pode muito bem trabalhar o Shanks nessa área cinzenta, mas o meu medo é que o Oda decida simplificar num reducionismo barato do tipo, olha, tudo que foi feito de bom foi o Shanks e tudo que for ruim e mal foi tudo feito por aquele outro irmão maligno dele. Tomara que o Oda não siga por esse caminho, porque é reduzir demais, é simplificar demais algo que poderia ser mais complexo e interessante. Mas no fim, com as evidências que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu tenho aceitado melhor essa ideia aos poucos, né? Conforme o Oda ele vai, né, evidenciando cada vez mais e comprovando cada vez mais essa teoria, eu tenho aceitado melhor com o tempo, apesar do medo que eu tenho de que do que o Oda pretende fazer
com isso, mas eu continuo engajado como sempre e de fato eu fiquei impressionado com as referências que eu pesquisei para trazer aqui nesse vídeo, principalmente não só em relação à mitologia nórdica, mas principalmente em relação aos rascunhos que o Oda já vinha pensando desde muito antes da criação do mangá de One Piece. Não significa que o Oda ele pensou na história do irmão gêmeo maligno do Shanks desde sempre, mas sim que ele já flertava com essa ideia desde antes da criação do mangá de One Piece e durante o caminho, né, durante a jornada, durante a serialização do mangá de One Piece, ele achou interessante também trabalhar essa dualidade do Shanks tendo um irmão gêmeo. Agora vamos esperar para ver o que ele vai aprontar com isso. Tomara, galera, tomara que o Oda não seja inimigo do hype e simplesmente oculte tudo que tá acontecendo nesse capítulo, né? Todo o gancho que foi deixado no final desse capítulo para no final a gente não ter absolutamente nada, como a gente, né, tá esperando até hoje, saber quem é aquela maldita silhueta cabeluda e de chapéu e de garrafa caminhando pelo país de Elbaf. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o link da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado, e agora você pode conferir o último vídeo de One Piece que saiu aqui no canal. É só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!